Bate-papo agora é com Christian Hohenstein, que é técnico em irrigação paisagística e agrícola. Vai falar sobre a estiagem, os seus impactos na plantação, não só na agrícola, como também na paisagística, e dar dicas para evitar perdas nesta época mais quente do ano, em que também se registram menos chuvas. Christian, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Christian da Crisales Jardins. Isso aí. Hoje com um pouquinho mais calma, graças a Deus por essa chuva abençoada que Deus mandou pra gente aí, que tá precisando, né? Tá te tirando serviço essa chuva hoje, né? Porque daí não dispensa a necessidade da irrigação? Não, a chuva não tira a necessidade da irrigação, não, muito pelo contrário. A irrigação o pessoal deveria colocar ela pensando em não usar nunca a irrigação, em usar exatamente quando for necessário, entendeu? Como esse ano foi. Mas a gente não torce para ter seca nunca, porque é triste ver o pessoal que planta, que cultiva sua lavoura e tudo mais, e chega nessa época não tem água ou acaba perdendo grande parte do seu investimento para a seca, né? Primeiramente, Christian, fale-nos um pouco mais, nos explique o que é a irrigação paisagística e agrícola para quem não é da área, assim como eu, e também qual é a sua finalidade e quando esse expediente se faz necessário. Bem como diz, a paisagística vai cuidar do seu jardim, entendeu? Das áreas de paisagismo da sua casa, da sua empresa, enfim, do seu sítio, como você preferir fazer a instalação, entendeu? Hoje um sistema, a empresa que a gente trabalha é a Rainbird, tá? Que é líder mundial hoje em sistema de irrigação. E é uma irrigação inteligente, ela busca dados da meteorologia pela internet, então ela vai fazendo um ajuste sazonal da irrigação. Se precisar molhar, ela pega a previsão do tempo. Então, o próximo dia vai dar muito calor, temperatura muito elevada, ela faz um ajuste automático da irrigação para molhar mais tempo no próximo dia para compensar esse calor. Refrescou, tá mais ameno que nem hoje. Hoje as irrigações que eu tenho aqui dos meus clientes já estão ajustadas para bem menos tempo. Molham a metade do tempo programado só, porque o tempo tá para chuva. Ainda não choveu uma quantidade para infiltrar água na terra mesmo, tá? Porque é uma garoazinha leve. Mas ele já pegou essa previsão e já diminui o tempo de rega para economizar água, né? A Rainbird tem a logo dela que é uso inteligente da água. E é exatamente isso que a gente tenta fazer. É o uso inteligente da água, visando mesmo cuidar do nosso recurso hídrico, né? Não jogar água fora, usar o que a gente precisa para manter bonito o jardim e também a parte agrícola, né? A plantação. Esse período de estiagem favorece mais a irrigação paisagística e agrícola? Sim, a gente tem uma procura maior porque justamente o pessoal começa a ver que não tá certo, que o jardim tá feio ou que o pasto tá ruim, né? Tá precisando de comida para os bichos. Então, o pessoal começa a observar mais isso. E aqui no Rio Grande do Sul, até teve um cliente meu agora na loja essa semana, eu estava conversando com ele, e ele tem uma fazenda aqui no Rio Grande do Sul e ele mora em São Paulo. Ele comentou, São Paulo, 90% dos jardins, quando é projetado o jardim, já é projetada a irrigação junto. O pessoal já não faz mais um jardim sem irrigação. Então, aqui o pessoal está começando com essa cultura de implementar já a irrigação quando vai fazer o jardim. Com equipamentos de irrigação automáticos. Exatamente. Hoje a irrigação A exemplo do que a gente vê com frequência nos campos de futebol. é bem parecido, tá? Claro, o campo de futebol é uma área retangular, então é uma área que você usa um aspersor específico para campo mesmo, que tem longo alcance e distribui bastante água. O jardim já é um pouco mais complexo, porque ele tem áreas que vão ser de vegetação rasteira, que você vai ter que fazer uma irrigação por gotejamento subterrâneo. Tem áreas que você pode usar a microaspersão, tem área que você pode usar a aspersão de maior alcance, como os de campo de futebol. Então, o projeto vai de acordo com o projeto do paisagismo, né? A irrigação se adapta ao paisagismo existente ou que vai ser posto no local. Então, a gente tem que observar o que tem ou o que vai ser posto em cima disso, projetar a irrigação. Não pode ser feito de qualquer jeito também, né? A irrigação tem que ser dimensionada, a questão de tubos tem que ser tudo dimensionado, porque uma bitola de tubo deixa passar um certo fluxo d'água, outra bitola deixa passar outro certo fluxo d'água. Então a gente tem que dimensionar certinho a irrigação para ela chegar lá no último aspersor que está molhando,
para a quantidade de água que sai nele, tem que ser a certa para molhar aquele cantinho lá no final do terreno também. Então, esses cálculos a gente tem um programa que a gente faz hoje que ajuda a gente bastante a agilizar os projetos. Casas menores não tem necessidade de ter projetos, tá? O projeto geralmente fica para jardins bem grandes mesmo, mas é bem interessante. O sistema, como você falou, é automático, ele é totalmente autônomo, então você não precisa, você programa ele e ele vai trabalhar sozinho. Inverno, geralmente o pessoal acaba desligando a irrigação, tá? Então, no inverno não tem Isso é necessidade. correto? Não, aqui para nossa região, sim. Se for já do centro-oeste para cima, sudeste, onde é que o inverno não é tão rigoroso como o nosso, né? Aí o pessoal já mantém o ano inteiro, precisa molhar direto, né? Mas aqui para nós, o inverno, geralmente, eu até aconselho os clientes a desligar a irrigação, a não ser que for um inverno muito seco. Aí teria que o cliente observar e faz uma rega esporádica no meio disso, quando for necessário. Né? E esse mesmo tipo de equipamento é aplicável também na produção agrícola, na produção de alimentos? O controlador da irrigação é exatamente o mesmo, tá? Para o paisagismo quanto para a agrícola. Até a área de 30, 40 hectares, o controle é o mesmo. Acima disso, a gente usa outro software, que daí a gente necessita de um computador e tudo mais, que vai fazer o controle da irrigação. Mas áreas até 30, 40 hectares, a gente usa o mesmo controlador que se usa para irrigação paisagística. O que acaba barateando bastante, tá? Depois disso, os softwares já são mais elaborados, já tem um controle maior de área maior, a gente tem mais válvulas, mais espaçamento, mas dificilmente se pega áreas muito maiores, assim, de 40 hectares com esse tipo de irrigação. Acima disso, o pessoal já começa a ir optando por pivôs, ou já tem uma área maior que vai usar outros tipos de irrigação. Mas o controle da irrigação é o mesmo, tá? O sistema de funcionamento é o mesmo. O que muda são os aspersores, né? Que vão ser usados para molhar a pastagem, o milho, ou o que o produtor quiser irrigar, entendeu? A gente faz irrigação desde estufas para hortifruti até pastagem, milho para fazer silagem. A gente faz irrigação disso tudo. Teve clientes muito contentes esse ano com o milho, porque a gente acabou conseguindo salvar, né, a silagem do ano para o inverno agora. Tanto que já estão plantando milho de novo agora para colher mais uma safrinha antes do inverno. Beleza. E é um equipamento caro, Christian? Ele não é ainda muito barato a irrigação, não, tá? Não é absurdo de caro, tanto que quem investe quem tem um jardim um pouco maior vai investir na irrigação, tá? Vou dizer que num jardim aí, no paisagismo, ele deve corresponder a 50% ou mais do valor do próprio jardim, tá? Conforme o tamanho do jardim. Então, não é um equipamento muito barato, só que evita você perder o investimento que você fez no jardim. Então, tem muita gente que plantou o jardim, fez o jardim agora no verão, acabou perdendo muita planta, que quase compensaria ter colocado a irrigação. Sem contar que o jardim ficaria bonito. Tá? E pro produtor, é barato. Pro produtor que vai cuidar do seu pasto, que vai cuidar do milho para silagem ou qualquer outro cultivo, é barato. Porque aí a gente está falando de produção. O produtor está investindo na produção dele, está investindo em dar mais retorno para ele. Entendeu? Eu vou investir na irrigação agora, eu vou colher mais milho, eu vou colher... Minha pastagem vai estar mais bonita, minha vaca de leite vai engordar, vai estar melhor no verão, não vai estar faltando pasto. Ou a parte de hortifruti, o pessoal que tem... vai colher melhor, não vai faltar água, não precisa, vai ter mais qualidade de vida também, não vai não precisa estar pegando mangueira ou alguma coisa assim, correndo atrás, molhar, nesses calores que deu nesse verão, agora seco, tá se preocupando em eu de repente pegar um trator com um tanque atrás e sair molhar as coisas. Você vai estar descansado, você faz. Se você quiser controlar a irrigação pelo seu celular, hoje você controla, ou você deixa ela trabalhar autônoma como ela estiver programada para trabalhar, né? E esse sistema mecanizado, automatizado, ele evita a perda de água? O uso, como eu disse, o sistema da Rainbird hoje ele faz um ajuste automático
do tempo de rega, tá? A gente vai programar, por exemplo, 10 minutos de rega cada setor da irrigação. A irrigação sempre é repartida em setores, porque senão a gente teria que ter um sistema de bombeamento muito grande. Então a gente setoriza a irrigação para uma bomba menor dar conta de fazer toda a irrigação. Então a gente molha um pedaço um tempo, outro pedaço, o próximo pedaço no mesmo tempo. Então a controladora ela faz um ajuste sazonal. O que que é? Eu tenho programado para 10 minutos. Deu um dia mais quente, ela vai molhar por mais tempo automaticamente. Deu um dia com temperatura mais amena, ela diminui esse tempo de rega. Choveu, ela tem um sensor de chuva no local que ela está instalado. Choveu, a gente programa esse sensor de chuva para quantos milímetros? A partir de 5 milímetros até 25 milímetros de chuva. A gente programa ele, quando ela atingiu essa quantidade de chuva, ele vai cortar a irrigação automaticamente. Então ele vai secando depois devagarinho de novo. Quando secar, ele libera a irrigação de novo e deixa a irrigação trabalhar de novo. Então, e depois disso a gente tem sensores de umidade do solo, que só vão deixar irrigar quando a umidade do solo chegar no nível que você quer. Então, o sensor de umidade do solo acaba dando uma economia muito grande de água. A gente pode ter até 40% de economia de água com o sensor de umidade do solo. Então, é uma coisa interessante também. A gente só tem que, na hora de instalar, a gente tem que cuidar áreas de nível mais alto e mais baixo, porque sempre a umidade vai ser diferente em patamares diferentes, né? Mas a gente consegue fazer um uso muito inteligente da água mesmo, com bastante economia e dando um retorno magnífico, né? Principalmente, como eu disse, para a agricultura. O pessoal hoje que se apertou com pasto, que se apertou para dar água para sua produção, seja qual for ela, né? Ia se surpreender com o que a irrigação muda na cultura dele. Né? E, Christian, daqui a pouco o produtor que não tem esse equipamento, aquela pessoa que tem seu jardim em casa e também não dispõe ainda do sistema mecanizado, mas quer contratar o Christian para fazer irrigação, isso é possível? Com certeza. Quem não tem ainda, já tem o jardim pronto, chama a gente que a gente vai lá, a gente vai avaliar o espaço, vai passar. É sempre mais fácil quando o jardim não foi executado ainda, mas nada impede de já ter o jardim pronto e a gente ir lá e fazer a irrigação, implementar o sistema de irrigação, tá? O produtor nem se fala, mais fácil ainda. Então a terra pode ser lavrada, tudo mais, a gente pode implementar de uma maneira bem fácil o sistema de irrigação. Mas chama a gente lá, com certeza a gente consegue fazer. Para o produtor, o Estado tem linhas de financiamento, tá? Para irrigação, então fica mais fácil de fazer a instalação. A gente pode estar ajudando o produtor com essa parte também no financiamento, indo atrás. O Sicredi tem umas linhas boas também. O governo também tem disponibilizado facilidades em função da estiagem, né? Exato. Eu não me lembro o governo do estado agora se é Irriga Mais ou Mais Água, uma coisa assim, tem um programa do governo do estado que está com um subsídio bom para irrigação. Então vale a pena ir atrás. É um investimento para o agricultor, como eu disse, é um investimento que vale muito a pena, porque o pessoal vai deixar de se preocupar, né? O pessoal que não tem reservatório de água também, que precisa fazer um açude, alguma coisa, a gente dá essa assessoria também, a gente olha, faz o projeto de irrigação, você vai precisar dessa quantidade de água, então a gente ajuda a fazer o projeto do açude em cima disso, né? Da quantidade de água que a pessoa vai precisar. Então, procura a gente, que a gente vai dar toda a assessoria, de fazer um tanque de água, açude, até o final da irrigação, a gente vai estar presente. Aí o produtor contrata o serviço do Christian, o Christian entra com a mão de obra, com os equipamentos, mas e a água, Christian? É exatamente isso que eu Quem estava falando. fornece? Isso que eu estava falando. Se precisar, a gente vai estar junto na parte justamente para construir um açude, construir um tanque. Chama a gente que a gente vai dar essa assessoria. Vamos procurar ver se você já tem uma fonte de água, já tem um açude, já tem um poço. Cisterna também? Cisterna, depende do tamanho do projeto. A gente teria que fazer o cálculo sempre da quantidade de água que o produtor vai precisar durante o período de estiagem, né? Calculando as últimas, a gente pega os últimos 2, 3 anos para ver o tempo de estiagem que a gente tem, quantos dias de chuva e quantos dias secos que a gente vai ter, para calcular o tamanho do reservatório que ele vai ter que ter para suprir esse sistema de irrigação, né?
e a gente faz esse... A gente não dispõe do maquinário para abrir açudes, máquinas grandes, não. Mas a gente tem parceiros que a gente pode indicar pro proprietário, pro produtor, ou ele mesmo. Eu já faço serviço com fulano, a gente vai lá, eu converso com o prestador de serviço de máquina e tudo mais, e a gente determina o tamanho do açude, ou se precisa, já tem açude, precisa aumentar um pouco, a gente vai lá e a gente ajuda todo nesse processo, né? Técnico em irrigação paisagística e agrícola Christian Hohenstein. Agora um dos assuntos que o ouvinte deve estar curioso para saber, que são as suas dicas para evitar perdas nessa época de verão, nessa época de seca, tanto na produção, no seu jardim, quanto no desperdício de água. Desperdício de água, acho que você já deu as coordenadas, né? Que é a instalação do sistema. Exatamente. Assim, ó, o pessoal em casa, tá? Quem puder, tiver condição de coletar água da chuva, coleta água da chuva. Primeira coisa. Não vai durar a estiagem inteira o seu depósito de água de chuva. É muito difícil você ter um depósito tão grande para durar durante o período de estiagem inteiro. Mas o quanto que você conseguir juntar de água para dar para suas plantas, sem contar que a água da chuva é uma água 1000 vezes melhor que da torneira para dar para as plantas, né? Por quê? Primeiramente que não tem cloro na água, né? Então o cloro não é muito benéfico para as plantas. Então ele ajuda no tratamento da água para a gente não acabar ficando doente, entendeu? Teve um tempo atrás um surto o pessoal ficou meio mal por causa da água aí na praia. Eu acabei ficando mal esse tempo também por causa da água da torneira lá. Então, mas para a planta o cloro não é legal, tá? É melhor dar água da torneira com cloro para a planta do que não dar, com certeza. Antes de derreter a água, mas melhor se conseguir recolher uma água da chuva e usar na planta essa água da chuva. E assim, ó, procure observar quando você comprar a sua plantinha. A gente sempre, por exemplo, lá na loja a gente sempre explica, ó, quando você compra a sua planta, essa planta precisa de água assim, desse jeito, o solo desse jeito e desse tanto de água. Então, procure observar e dar somente o necessário de água para sua planta. Não precisa dar água a mais também, porque senão você vai, além de estar prejudicando a planta, você vai estar jogando água fora, que é uma coisa que no estiagem a gente precisa racionar, a gente precisa usar conscientemente, né? E para o agricultor, eu vou dizer assim, irrigação. Você não vai conseguir pegar uma mangueira e sair molhando seu pasto, né? O agricultor precisa da irrigação. Como eu disse, a gente não precisa, a gente instala a irrigação torcendo para que o agricultor use o menos possível, né? Mas que quando precise a irrigação esteja lá e faça o seu papel, né? Salve a produção do pessoal, deixe o pasto verde para os bichos, deixe o milho bonito, ou enfim, qual for o produto que ele estiver plantando lá. Então, para o agricultor não tem muita escapatória, é irrigação e cada vez mais vai se tornar necessária a irrigação. Christian, os telefones de contato, seu, da Crisales, para um assessoramento, para quem se interessou pelo serviço. Para entrar em contato sobre irrigação, liga no 4064-1476, tá? O pessoal vai atender vocês lá, ou 9964... Deixa eu dar uma olhada no outro número aqui, só um minutinho. Sem problemas. 13h36, a temperatura 19 graus 8 décimos, Christian Hohenstein, que é técnico em irrigação paisagística e agrícola, um segmento que vem ganhando muita força nos últimos tempos, especialmente em função da estiagem, Christian. É isso aí. Então, ó, como eu disse, o 4064-1476 é o nosso telefone fixo lá, vai entrar em contato lá, o pessoal vai atender, ou liga no 99693 5448. DDD 51, né? O pessoal que a gente não atende só lá já da região, para fora a gente faz serviço também, tá? Então, o pessoal daqui estiver escutando em Canoas, estiver escutando em Caxias, a gente vai lá fazer também, não tem problema nenhum. A gente fez uma irrigação muito bacana para um vinhedo, para as uvas esse tempo, faz um ano atrás mais ou menos, e o resultado dele esse ano foi muito bom para a uva, tá? A uva dele tá muito bacana, tá bonita. Legal. Ele até me ligou falando, Cris, valeu a pena fazer irrigação aqui, porque ficou muito bom para nós aqui. Esse feedback deve ser muito satisfatório. É muito bom. É muito bom, sim. Então tá, valeu. Obrigado, Christian. Um bom carnaval, um bom feriado para ti. Feriado a gente vai passar trabalhando, não. Não vamos parar, não. Então somos dois. Alguém precisa trabalhar. Exatamente. Um abraço. Valeu, um abraço.